Dreamplex, ele é um produto, ele é um MPR, que a gente chama, ele é um substituto de refeição. Muita gente fala, poxa, você botou o Dreamplex aí, a gente está falando de emagrecimento, e o Dreamplex tem um valor calórico um pouco maior. Na verdade, pessoal, o Dreamplex é um substituto de refeição, mesmo tendo um valor calórico um pouco maior, ele não é um hipercalórico, ele é um normocalórico. Então, dependendo da necessidade da pessoa, por exemplo, um homem que pratica musculação, que tem necessidades maiores, de repente, para esse homem, o Dreamplex não light pode ser substituído para fazer um controle de peso, não precisa necessariamente ser o light. Esses cálculos mais detalhadinhos, óbvio que tem que ser feitos por nutricionista para determinar, mas saibam que os dois têm características semelhantes. Eu vou explicar a diferença do Dreamplex Light para o Dreamplex normal para vocês. Bom, o Dreamplex normal, gente, ele tem uma proporção excelente de macronutrientes, que são os carboidratos, proteínas e gorduras. Ele tem um mix de carboidratos complexos, que são aqueles carboidratos com absorção mais lenta. Ou seja, ele evita dar aqueles picos de insulina, que é o hormônio que vai fazer com que a gente acumule gordura. Ele tem proteínas de alto valor biológico, de ótima qualidade, fibras, vitaminas e minerais. Então, a gente vê que é realmente completo. Ele tem o que a gente chama de uma matriz proteica exclusiva, com 5 proteínas ultra premium. E essas 5 proteínas conferem a ele um mecanismo time release. Vocês sabem o que é mecanismo time release? Alguém já ouviu falar nisso? É só a gente pensar um pouquinho no inglês. Time é tempo e release é liberação. Então, quer dizer que tem uma liberação gradual. Por quê? Quando a gente tem diferentes tipos de proteína, cada proteína dessa leva um tempo diferente para ser digerida e absorvida, não é? Cada alimento tem essa particularidade. E as proteínas também. Eu vou falar disso mais quando a gente falar de massa muscular. Então, com diferentes tipos de proteína, a gente tem tempos diferentes de digestão. Conforme elas vão sendo absorvidas, cada uma é absorvida em um momento. Por isso que a gente chama de efeito time release, liberação gradual. Só para vocês entenderem, porque não adianta a gente falar que tem esse efeito se a gente não sabe o que ele significa de fato, né? Eu acho que é sempre melhor a gente entender do que decorar. Porque decorar, às vezes, dá um branco, aí a pessoa pergunta na pior hora e aí não dá jeito. Entendendo, não tem erro, né? Então, ele causa esse maior pool de aminoácidos circulantes, ou seja, ele quer dizer que em todas essas etapas de digestão das proteínas, a gente sempre vai ter aminoácido sendo liberado aos pouquinhos para contribuir para o ganho de massa muscular. Por isso que esses produtos conferem um emagrecimento com manutenção da massa magra, da massa livre de gordura, o que é o que todo mundo quer, né? Emagrecer e continuar com o metabolismo, que é milagre, né? Continuar com o metabolismo ativo, assim, durinho, definido, no caso das mulheres, né, que às vezes falam, eu quero emagrecer muito, quero emagrecer rápido. Aí você pergunta, tudo bem, você quer ficar flácida? Não, não quero, eu quero ficar durinha. Então, a gente tem que saber direito o que explicar, o que indicar para as pessoas. Em termos de proporção calórica, ele tem 56% de carboidratos, 38% de proteínas e somente 6% de gorduras. Ou seja, ele tem muita proteína e pouquíssimo carboidrato, e pouquíssima gordura, o que é bem importante para um substituto de refeição.